Para começar, vamos falar sobre o manifesto Estamos Juntos. E para isso, eu chamo aqui para a nossa conversa o ator, autor e diretor de teatro Aderbal Freire Filho. Oi, Aderbal, tudo bom? Você nos ouve? Tudo bem, ouço sim. É um prazer te receber aqui, Bastante bem. Aderbal. Ah, queria que você começasse explicando um pouquinho seus motivos, quais as suas convicções que te levaram a assinar esse manifesto Estamos Juntos. Conta pra gente. Pois é, na verdade, entrei nesse grupo que organizou o manifesto já na véspera do lançamento do manifesto, mas assinei com absoluta convicção, como minha adesão é plena. E porque eu acho que nesse momento é necessário, é indispensável que a sociedade civil se manifeste. E vejo que aconteceram umas críticas, especialmente a respeito da pluralidade, digamos, largueza do manifesto, que ele vai aceita desde, digamos, personalidades, artistas, intelectuais, políticos, que, digamos, estão num campo mais à esquerda e até bastante à direita. Então, muita gente critica essa, digamos, pluralidade, e com algumas razões, alegando algumas razões. Eu, nesse momento, acho que há um inimigo a ser derrotado. E quanto mais forte, melhor. Quanto mais ações existirem, melhor. Então, por exemplo, uma das críticas que vi ao manifesto é que acho que a crítica do senador Requião terminava falando em que o que era hora era de ação. Ora, isso é esquecer que o manifesto é uma ação. Então, o manifesto é uma ação. É uma manifestação, portanto, uma ação. Porque, senão eu perguntaria, que ação? Que ações a sociedade civil pode fazer? Hoje a gente está vendo as pessoas, muitos movimentos convocaram para atos de rua e muita gente foi. E é uma questão, e isso a gente está vendo quanto polêmico está sendo. Não é? Essa polêmica a gente pode até falar dela já, mas eu não quero me afastar da questão imediata do manifesto. Então, porque qual é outra ação? Luta armada? Qual é outra ação? Enfim, pode ter aí uma imaginação, um grupo de imaginar ações, para a gente conseguir, sei lá, fazer alguma coisa que resulte nesse objetivo. E o imediato, que é combater o fascismo, que é tirar o Bolsonaro do poder, tirar tudo o que ele representa e começar outra vez para todos os objetivos maiores, quer dizer, os objetivos a longo prazo, a médio prazo, que significam uma sociedade mais justa e digamos, sobretudo, uma luta contra a desigualdade. Aliás, isso está contemplado no manifesto, que entre as coisas que diz é contra a desigualdade, pela igualdade. E essa é, certamente hoje, digamos, uma das bandeiras fundamentais da sociedade contemporânea. Não é? A gente tem que tirar esse pensamento neoliberal, capitalista, da meritocracia, de todas essas falsas, digamos, propostas que não são verdadeiras, para buscar como atingir a igualdade. Então, por exemplo, essa é uma questão. Queria falar da outra crítica ao manifesto, que é dizer que existem manifestos amplos e manifestos de esquerda. Quer dizer, frentes amplas e frente de esquerda. Mas aí, até eu repeti o equívoco de dizer, uma coisa são frentes, outra é manifesto. De fato, tem que ter as questões de uma frente mais ampla, uma frente mais, digamos, de esquerda, mais
concentrada, realmente essa é uma questão. Mas no manifesto não é uma frente. O manifesto ele não está, desde já, defendendo um programa. O manifesto não tem por que ser programático, porque ele é uma defesa, uma ação que pretende ser o mais ampla possível para ser o mais forte. Dizer, por exemplo, que uma ação plural pode nos prejudicar, porque a história tem mostrado isso, não é certo. Nem sempre é certo. Por exemplo, vou citar o caso do Uruguai, porque o caso do Uruguai é muito próximo nosso, muito importante. A gente conheceu agora, há pouco tempo, o governo que é quebrado do Pepe Mujica, e sabe o que representou lá? Uma frente de esquerda, que é a Frente Ampla. Aliás, chama ampla, mas é de esquerda. Mas para derrotar o inimigo comum, que foi a ditadura, que foi de 73 a 84, 85 no Uruguai, perdão, a frente era ampla, muito mais ampla, era uma frente muito mais vasta. Por exemplo, juntava políticos da atual Frente Ampla, dos dois partidos históricos do Uruguai, que são o Partido Branco de direita, o Partido Colorado de centro-direita e a Aliança Liberal, enfim, partidos de todo o espectro político do Uruguai. E isso foi quem conseguiu derrotar a ditadura. E de lá vem um bom exemplo de que depois disso foi possível fortalecer a frente de esquerda, que ganhou o nome de Frente Ampla e que depois conseguiu conquistar a intendência de Montevidéu, que é digamos, metade do país, e depois a presidência com Tabaré Vázquez, o Pepe Mujica, e de novo Tabaré Vázquez. Ou seja, não esse argumento de que vai nos enfraquecer a nos associarmos agora, na verdade. E depois, num manifesto, é possível estar com pessoas que são de pensamentos diferentes, eles com certeza também só me aceitam a mim porque se interessam também, mesmo que com objetivos diferentes, com o fim do fascismo, mesmo que eles depois queiram construir outra coisa e não a sociedade com que sonhamos nós da esquerda. Mas depois, no manifesto juntos, estamos juntos, nesse momento nem existirá mais, ele serviu para agora, ele foi pontual, porque as, digamos, personalidades, que são assinaturas individuais, deixarem esse manifesto, porque aí vão lutar pelas suas convicções mais concretas, mais objetivas, mais ideológicas, aí no máximo a gente pode dizer que estávamos juntos, estivemos juntos para lutar contra o fascismo. Sim. Conforme você está explicando, ver essas mobilizações, esses manifestos, como o do Estamos Juntos, muito parecida com o que aconteceu lá atrás, com as diretas já, e você também vê essa semelhança, acha que é hora das pessoas recuarem das suas pautas individuais, os movimentos sociais, partidos políticos, cada um com a sua ideologia, para unir todo mundo nessa frente de barrar o fascismo, de combater esse discurso de ódio no país. Como é que você vê isso? Olha, na verdade, os manifestos, e esse do qual estou falando, e estou falando dele a partir de um artigo que escrevi e que chamava Manifesto, Manifestos Manifesta, dizer que é uma festa de manifestos, e aqui explicitando sobretudo que é uma manifestação, a necessidade de uma ação. Não é que a gente renuncia a nada, ninguém precisa renunciar a nada. As pessoas de outras posições, que não as posições da esquerda, não estão renunciando a essas coisas, nem a esquerda tem por que renunciar. Existe sim uma urgência. A urgência é derrotar o fascismo, por exemplo, ver que vários atos, vários crimes são cometidos, cada dia mais, e continua
o mesmo presidente, o mesmo, digamos, as mesmas ameaças. A mais forte de tudo, de todas, essa ameaça contra a humanidade, contra a vida, que nos ataca a cada dia, por exemplo, o que justifica, voltando às manifestações de rua, que mesmo com o risco, as pessoas têm dito que querem ir e vão, porque acreditam que é possível acelerar o processo de terminar com o governo genocida do Bolsonaro e melhorar as condições de vida da população, mesmo que se arrisquem alguns. Bom, mas o que eu quero dizer é que ninguém renuncia a nada. Nada, nada. A gente continua falando com as nossas muitas vozes. Por exemplo, um dos políticos que declarou há poucos dias que adere ao manifesto, que está disposto a assinar, além dos que já Haddad, como a Manuela, como a Jandira, de partidos de esquerda, eles não estão renunciando. Nada, nenhum deles está renunciando. Mas eu ia falar especialmente do Tarso Genro, que declarou. Ele falou que somos muitas vozes, que existe uma polifonia. E essa polifonia, ela vai outra vez ser ouvida, por exemplo, que agora vamos unificar as nossas vozes no que no nosso propósito comum, de todas essas forças, que é derrotar o fascismo e tirar do poder esse governo miliciano com apoio de militares que querem ressuscitar a linha dura, como pus lá no meu artigo. Então, e nesse momento é essa a nossa voz principal. E depois retomamos a nossa polifonia. E aí, ainda com o Tarso Genro, digo, porque existe também uma polifobia. E essa sim, a gente não tem que ressuscitar, não temos que ter os muitos medos. Temos que ter as nossas coragens, a nossa coragem, a coragem do povo, a coragem dos, digamos, digamos, movimentos organizados, do MST, enfim, dos sindicatos, da CUT, de todos os movimentos, dos partidos de esquerda, e que ainda assim também com a polifonia, mas sem medos, sem a polifobia. Aderbal, você citou algumas críticas feitas ao manifesto, citou, é claro, quais as convicções, quais os objetivos, mas citou algumas críticas, e eu queria, se você me permite, trazer mais algumas críticas para que você explique também o seu ponto de vista em relação a tudo isso. O ex-presidente Lula não assinou Estamos Juntos, fez uma crítica em relação a não haver propostas para o trabalhador. Você já disse que por ser um manifesto não é um programa, né? Não tem ações de fato ali programadas. Mas essa foi a crítica feita pelo ex-presidente Lula. E uma outra crítica que muita gente tem feito é quais os limites para se aliar com as pessoas que assinam esse manifesto. A gente sabe que tem nesse manifesto quem defendeu o impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, assim, quais os limites? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois pontos, por favor. Vou começar pelos limites. Aliás, que é um tema que eu toco no texto que eu escrevi a respeito e que justifica a minha adesão e minha plena adesão. De fato, eu tinha como limite até tão terrível, tão sério, tão ameaçador, que a gente vê até uma guerra civil no horizonte, eu tinha como limite esse que você citou, que era quem considera que o golpe foi, quem chama o golpe de impeachment. Quem apoiou o golpe, e mais ainda, quem não se arrependeu. Quem não mesmo tendo apoiado, não passou depois a dizer verdade. Foi um golpe. Então, esse era o meu limite. Portanto, eu diria que o meu limite era Felipe Neto, sim. Vera Magalhães, não. Porque realmente
não admitir que foi um golpe, não ter convicção de que foi um golpe, quando tudo mostra que foi um golpe, é um absurdo. Por exemplo, todos os sofismas que dizem assim, o Supremo apoiou, vivia um caos econômico. O Supremo não apoiou um golpe, não apoiou a razão do Supremo apoiar o tal impeachment, entre aspas, não foi o caos econômico. E também, por que, tendo razões jurídicas, a justiça manteve no comando do golpe o bandido Eduardo Cunha e só prendeu depois de conseguiu, enfim, consumar o golpe? E outras perguntas mais, muitas, que podíamos fazer e que mostram realmente que esse era um limite. Para mim era um limite. Mas até esse limite, nesse momento, eu superei. E superei por uma razão clara, que é que agora, o que eu já disse, é preciso ser urgente, não há tempo a perder, porque cada dia acontece um fato novo, desde que esse manifesto foi assinado há uma semana. Olha quanta coisa nova. Agora eles querem esconder os mortos. Agora liberou cada vez mais a venda de arma, a liberação de uso de arma pela população. É cada dia mais grave. Então, uma semana foi muito tempo para a gente derrubar, perdido para derrubar o presidente. Então, tem que ser urgente, e o manifesto é urgente. Bom, agora sobre o Lula. Eu acho, eu entendo perfeitamente as razões do Lula. Eu acho que, por exemplo, eu citei o fato de alguns petistas e alguns políticos de partidos de esquerda terem assinado. O Lula é um caso um tanto à parte. O Lula tem um natural protagonismo na política brasileira, na esquerda brasileira. O Lula, eu não tenho pudor de dizer, é um gênio da raça. Eu digo isso porque, muito frequentemente, as pessoas dizem assim, esses lulopetistas e tal, e o Lula é reconhecido internacionalmente. No momento, porque, por exemplo, aqui no Brasil, e uma certa parte nas Américas, na América do Sul, essa ainda crença na força do neoliberalismo, ainda nenhuma dúvida quanto ao mercado, aqui onde o mercado quer estar, digamos, com toda a sua potência, não reconhece a tragédia do Chile, a tragédia do Macri na Argentina, não reconhece nada disso, eles resolvem isso escondendo o Chile e a Argentina da imprensa. Não contam mais o que está acontecendo no Chile, como não contavam como estava o final do governo Macri. Então, no mundo, já existe um passo adiante, eu digo, na Europa, já vem essa debacle desse capitalismo, desse neoliberalismo. Por exemplo, eu vejo na França um movimento que admiro muito, que é o movimento dos economistas aterrorizados, os economistas aterrados, que são economistas que tem um deles, nem era do movimento, mas era ligado ao movimento, que é o Bernard Maris, que escrevia no Charlie Hebdo e foi assassinado naquele ato terrorista terrível. O Bernard Maris escreveu um livro, Carta aos Gurus da Economia que nos tomam por imbecis. Então, existe um movimento forte que busca um novo, digamos, parâmetro, novas atitudes. E o Lula, parte do grande respeito mundial pelo Lula é porque o Lula foi um modelo para esse novo caminho, para essas novas possibilidades. Então, o Lula tem um protagonismo não só brasileiro, como internacional, e que eu penso que o Lula realmente, por exemplo, as críticas ao texto do manifesto, falta isso, tem aquilo, para mim, não me cabe, eu digo, eu não colocaria isso, eu colocaria também isso, mas eu vi que tinha um grupo inteligente, ético, tentando essa amplitude, e afinal, e a pluralidade que o movimento teve. Então, o Lula, eu concordo que ele
por seu natural protagonismo, ele talvez se incomode de assinar um documento que falta tal coisa ou no qual sobra tal coisa. Tais palavras, outras coisas, podem indicar alguma coisa que, digamos, não fosse própria para ele. Apesar de eu achar que ele, em algum momento, pode vir assinar esses manifestos e os outros todos. Mas entendo isso perfeitamente, achando, então, que a crítica do Lula é uma crítica pontual, mas, eu disse que pode ser que ele assine um manifesto, mas posso dizer claramente que a posição de estar de acordo com os manifestos, acho que ele estará. Ele vendo essa urgência e com digamos, o homem político, quer dizer, a visão que ele tem, os ensinamentos que ele nos dá, essa capacidade de entender a situação, pode dizer que num determinado momento, num primeiro momento, buscando umas tantas coisas, e por isso que eu falei do texto, ele não tenha aderido, mas a adesão dele a todas as ações antifascistas, não tenho dúvida dela.